Como é que é o som? Tudo bem? Estão vendo bem? Não, né? Vou aumentar um pouquinho. Boa noite de novo. Eu fui convidado hoje pelo nosso amigo Otávio para substituí-lo sem cachê. Uns pouquinhos horas, talvez, né? Tem caneta? Mais caneta ou tem? Essa não tá boa? Tá boa, mas eu vou escrever com várias cores. Mas eu não sei se as outras estão boas. Né? Todas. Então, boa noite a todos. Prazer em estar aqui novamente em casa. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu diria que é um dos temas mais afligentes do planeta, que é a mediunidade. Que é o tema, provavelmente, que trouxe 95% das pessoas que buscam uma casa espírita. Porque a mediunidade ainda é uma dificuldade enorme de nós gerenciarmos dentro da nossa vida ou da vida da nossa família. Se nós visitarmos qualquer casa de tratamento psiquiátrico, tratamento psicoterápico, 98% das pessoas ali são dotadas de mediunidade. Todos nós somos médiuns, com maior ou menor potencial. E normalmente nessas casas de tratamento psiquiátrico são pessoas com a mediunidade mais aflorada, que nós espíritas chamamos de ostensiva. Então o médium que não trabalha, dá trabalho, tanto para o plano espiritual quanto para a sociedade da família, porque o médium fica muito perturbado. A mediunidade começa a aflorar normalmente na infância, até os 7 anos de idade, a criança, médium ou não, ela é muito amparada pelo plano espiritual, porque ela precisa amadurecer algumas características biológicas para depois realmente ser solta para esse contato, para essa influência espiritual. Então as crianças até 7 anos de idade, normalmente elas estão sob uma proteção maior espiritual dos mentores e dos mentores da família. A partir dos 7 anos ela começa sozinha, através da sua característica biológica natural, a enfrentar um mundo espiritual também. Então a partir dos 7 anos nós já começamos a ter uma influência maior do plano espiritual. Então toda vez que nós temos uma tristeza, uma irritação, uma situação de humor, de sentimento que não cabe naquela situação de vida que nós estamos vivendo, naquele dia a dia, normalmente alguma influência espiritual, que é captada por nós através da mediunidade. Então nós temos no nosso organismo biológico uma antena, que é essa antena que faz o contato da nossa potência espiritual com o plano externo espiritual, que se chama glândula pineal ou epífise. Essa glândula é muito estudada ainda pela biologia, pelos médicos em geral, e não se identificou uma razão clara da existência dela para a nossa evolução. Ela está muito ligada aos problemas de sono, algumas características sexuais na criança, na pré-adolescência, mas no estado adulto, a biologia nossa, humana, ainda não conseguiu dar a devida importância e clareza que ela tem. Mas André Luiz, nas suas obras, relata que a glândula pineal, ou epífise, é a principal responsável, como antena, no contato do plano espiritual conosco. Então, quanto maior o desenvolvimento dessa glândula pineal na nossa capacidade orgânica, principalmente com a existência de uns cristais, que eles chamam cristais de apatita, maior é a possibilidade do contato do espírito, do plano espiritual conosco, através dessa mediunidade. Então, os médios muito desequilibrados, muito ostensivos, ou muito treinados para esse contato, quando fazem as ressonâncias magnéticas, aparece esse desenvolvimento da glândula pineal ou epífise e uma quantidade enorme de cristais de apatita, que dão uma potência maior ou menor. Então a gente vai estudar um pouquinho isso aqui, vamos fazer uma ideia macro, pode entrar na internet, dar uma olhada sobre
Isso. Estágio de Apatismo. Mas depois nós vamos entender como a mediunidade é de fundamental importância para a nossa evolução na humanidade. Por que existe ela? Se a mediunidade é a causa de tanta dor, de tanto problema, de tanto sofrimento que nós estamos tendo durante todos esses anos de trabalho, de encarnação, por que ela existe? Por que Deus criou a mediunidade? O quanto ela foi importante para nós chegarmos no estágio que temos hoje de religião espírita, principalmente, ou das outras religiões dessa evolução. Então nós vamos fazer aqui, vamos tentar trazer de uma forma mais didática possível para vocês compreenderem o que é a mediunidade, como ela funciona, como se desenvolve ela, o que tem que desenvolver essa mediunidade e depois pontuar ela no decorrer da história, a partir de Moisés. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente aprendeu aqui agora? Nós somos espíritos imortais, todos nós aqui nessa sala, encarnados e desencarnados, que passamos temporariamente pela experiência da carne, a experiência biológica, que é esse corpinho aqui nosso, né? Que é gerado por papai e mamãe, com todos os códigos genéticos, ligando e desligando chaves que vão desenvolver as células e gerar esse corpo biológico, tudo bem? E esse corpo biológico, que contém um espírito lá dentro, que é essa potência que somos nós, tem uma anteninha que nos liga com outros espíritos desencarnados e encarnados, que se chama glândula pineal. Vamos fazer um exercício para entender bem. Imagine agora que nós estamos ligando um rádio aqui na sala. E esse rádio, nós vamos girando o dial dele e vamos descobrindo, pela frequência que ele tem, né, ou FM, frequência modulada, ou AM, ondas médias, que existem milhares, centenas, milhares de estações de rádio que a gente pode ir sintonizando o tempo todo aqui na sala. Então, na anteninha do rádio, ó, esse é o rádio, estão chegando milhares, milhões de ondas que, dependendo da frequência que você liga, você se sintoniza numa determinada rádio. Não é impressionante isso? Igual o telefone celular. Dependendo da operadora e do número, você capta a onda. Só que todas as outras ondas das outras operadoras estão também chegando nesse telefone. Vocês concordam? E no rádio. E na nossa cabeça. Só que a gente não consegue sintonizar para captar essa frequência. Então assim também é a mediunidade. Milhões de espíritos no planeta estão tentando falar com a gente o tempo todo. Espíritos de alto grau de elevação e de baixo grau, igualzinho rádio. Quando você liga, quando você sintoniza, você percebe que tinha uma onda chegando aqui. Pode ser na ilha distante, pode ser na sua casa, no banheirinho, na sua cama de manhã, no seu rádio de bolso. Impressionante. Todas aquelas ondas, toda aquela comunicação estava ali. Só que eu não tinha ligado e sintonizado para escutar. É igualzinho a mediunidade. Quando os espíritos percebem que nós sintonizamos na frequência deles e conseguimos escutar o que eles falam, eles colam imediatamente. Como é que um espírito descobre que você escutou o que ele falou? Quando ele chega no teu ouvido e fala assim: vamos tomar uma cerveja? Vamos acender um cigarro? Você não fala nada, você corre lá e... Aí ele fala: cara, ele escutou. Vamos fazer uma maldadezinha que a gente já viu na novela? Igualzinho. Vamos? Aí você vai e faz. E ele escutou. Ele sintonizou a rádio da cabeça dele com o que eu falei, com o que eu pensei, com o que eu intuí. Isso é mediunidade. Como é que funciona no rádio? Como é que o rádio consegue pegar uma rádio mais distante, por exemplo? Ele precisa de o quê? Potência, não precisa? Precisa de uma bateria, precisa de uma pilha, precisa ligar a tomada. Quanto mais potência tem, maior capacidade ele tem
de buscar, não é isso a primeira coisa? Segunda coisa, antena, não é? A gente mexe na antena, puxa. E o terceiro, local. Né? Às vezes o rádio pega bem no lugar, é igualzinho a gente. Nós somos rádios. Então, quando a gente vem para uma reunião mediúnica, um desenvolvimento mediúnico, primeiro a gente desenvolve a potência. Eu posso ter uma antena, uma glândula maravilhosa, igual o Chico de Valdo, mas se eu não tiver potência, por isso tem que desenvolver o moral. Tem que esquecer as coisas materiais e desenvolver os sentimentos para abraçar a mediunidade com coração e peito aberto, não é isso? Quando você desenvolve a mediunidade, a primeira coisa não é desenvolvimento moral, aprender a caridade, estudar o Evangelho, se dedicar à casa espírita, não é isso? Não é tudo fundamental? Não é a potência do rádio? Então você pode ter uma ótima antena, mas sem essa potência moral, sem esse desenvolvimento, não é o suficiente. O que mais que um rádio precisa? O local. Eu não falei antes que é fundamental? Às vezes você está na porta da sua casa e não pega. Vai para o terraço, pega. Não é igualzinho o celular? O celular não funciona assim também? Não tem locais que ele pega melhor? Onde é que a mediunidade provavelmente está melhor? No ambiente preparado. Nós viemos uma casa preparada espiritualmente, né, em que a gente sintoniza com os espíritos, ou marcamos na nossa casa, fazer o evangelho no lar, o culto no lar no horário, você está preparando o ambiente para aquela situação. Tudo bem? Então a gente já tem antena, que pode ter melhor ou pior, dependendo da capacidade biológica de cada um. Nós temos a potência, que é como a gente desenvolve essa capacidade de escutar corretamente, de perceber que estamos sendo influenciados, de entender a comunicação, não é isso? E o local. Mas tem o quarto item que é de fundamental importância. No final a gente abre a pergunta, não é, Bordalo? Pode abrir agora, que ela levantou a mão querendo me perguntar. No final a gente abre a pergunta, anota aí que eu respondo tudo. E o quarto item, que é o mais importante de todos: qual a rádio que vocês vão sintonizar? Tem gente que só gosta de funk, tem gente que gosta de música clássica, tem gente que gosta de escutar a estação de notícia. Qual a rádio que vocês vão, como médium, sintonizar? Acabou de responder a minha pergunta. Então esse, 3 itens, e o quarto é a rádio. Vou dar um exemplo. A mediunidade é algo que você recebe antes de encarnar, e tem que depurar e evoluir ela aqui no dia a dia. Então é o dar de graça o que de graça recebeu. Aí você vem com a mediunidade ostensiva, tem uma enorme potência e começa a receber a mediunidade e trabalhar com ela. Faz um receituário, psicografia, mensagem, e um dia você escreve um belo livro. Vamos usar a analogia. Na sua casa, você tem uma pessoa que trabalha com você há muitos anos, uma empregada doméstica, uma babá, cuidou dos seus filhos, e ela tem 5 filhos em casa. E o tempo passa e você fala o seguinte: poxa, é importante eu dar também à família dela, já que ela se dedica tanto aqui a mim, uma condição perto, ou alguma coisa parecido com o que meus filhos têm aqui, principalmente educação, higiene e alimentação, não é isso? Aí você pega, todo mês vai lá e dá os 12 pacotinhos de leite, vai lá e dá a cesta básica, dá o material escolar, e você fala: ó, estou te dando para você investir nos 5 filhos que você tem. No decorrer do tempo, você passa perto de onde ela mora e descobre que ela estava pegando leite, material escolar, a cesta básica, e vendendo para conseguir dinheiro e comprar outras coisas para a família, mas ela definindo o que ela vai fazer com esse dinheiro. Qual é seu primeiro impulso quando você descobre? A sua babá, a sua empregada está vendendo o que você está dando e comprando outras coisas para ela ou para a família? Cortar. Por quê? Porque você estava dando especificamente para algo que você acha que é muito importante, que é o mais importante, e provavelmente ela está usando para coisas que não são tão importantes assim. Vocês concordam?
É certo ou errado, eu não sei. E de qualquer maneira, mesmo ela vendendo e pegando dinheiro, provavelmente ela está fazendo coisas para o filho também. Mas o seu primeiro impulso não foi para isso que eu dei, que eu trabalhei, que eu obtive para fazer, não é isso? Então o Espírito começa a ditar um livro através de você. E aí você vai e doa todos os direitos para uma casa espírita, uma federação, um orfanato, uma creche, dar de graça, que de graça recebeste. Um dia os espíritos percebem que você começa a pegar o dinheiro daquele livro e usar no seu benefício, na sua família, para o seu enriquecimento. Qual é a primeira atitude do espírito elevado quando percebe isso? É a mesma que nós tivemos quando ele... Entenderam? E eles começam a dizer, não foi para isso que eu combinei a mediunidade. Então vai se afastando esses espíritos, e outros espíritos que não se importam com isso, começam a agitar, e provavelmente essa mediunidade, essa obra vai caindo de qualidade, porque mudou. Perceberam o detalhe? Não é certo ou errado, é só uma questão de opção e de acordo feito. Vocês se sentem bem sabendo que estão dando um material, uma comida, um leite para alguma coisa e percebem que está sendo desvirtuado para outro, quando um político faz isso, quando desvia uma merenda escolar? É igualzinho o plano espiritual olhando para o médium. E todos nós aqui somos médiums. Então, antes de encarnar, nós combinamos o que seria usado aquilo. No dia que eu descobri isso, antes de encarnar, eu falo que eu sou médium, que tenho influência do plano espiritual, que eu posso desenvolver essa mediunidade para fazer o bem, pode contar comigo que eu vou fazer. Quando chega aqui, não entende, não aceita, não quer perder o tempo da mediunidade para fazer o bem, para desenvolver a sua capacidade, que é ter intuição para evitar um acidente, para adivinhar alguma coisa, para ter uma sorte, mas não quer para ajudar o próximo, para desenvolver capacidades espirituais na família. Então, da mesma forma que os médiuns se desvirtuam para ganhar dinheiro em cima de mensagens, de livros, etc., nós todos, em menor grau, desvirtuamos do acordo feito prévio antes de encarnar. Os espíritos que nos estavam intuindo para as coisas corretas, para o aprendizado, para a educação, trocam de posição e entram os espíritos que querem o quê? Beber, fumar, praticar sexo desmedido, todos aqueles prazeres e aquelas situações que eles continuam tendo necessidade e que nós conseguimos dar através da nossa mediunidade a eles. Tudo bem? Entenderam? Então a gente pegou uns casos extremos de como nós reagimos diante da situação, trouxemos para o nosso dia a dia. Todo médium que não trabalha, dá trabalho. Todos os médiuns que não trabalham, dão trabalho. Para a família, para a sociedade, porque estão sujeitos às melancolias, às depressões, às esquizofrenias, todos os problemas que nós vivemos em cima do aspecto psicológico. Estão tendenciosos a usar droga, a terem vícios, a utilizar coisas que normalmente, se estivessem utilizando a mediunidade educada, preparada, no local certo, para o objetivo certo, não estariam sofrendo. Isso é básico. Isso é o espiritismo. Por que a mediunidade existe, então? Vamos lá? Tudo bem até agora? Eu cheguei lá embaixo, a senhora falou para mim assim, olha, eu vi você na televisão, no programa sagrado, e eu escuto sua voz aqui reconhecendo, você não é aquele que fala assim, tudo bem então? Eu falei, sou eu mesmo. É a marca, tudo bem, entenderam? Vamos lá. Então nós aprendemos agora que o nosso sofrimento, a nossa dificuldade de fazer o bem, de acertar, é tudo culpa do obsessor, não senhor. Nós aprendemos que tudo que nós fazemos influenciado por outros é culpa nossa. Porque não estamos sintonizando a nossa rádio
na estação do bem. Não é isso? Estamos sintonizando na estação do mal. E adoramos, descomprazemos. E quando não está tão mal, eu ligo na televisão e boto as novelinhas que começam na sessão da tarde, não é isso? Vale a pena ver de novo, é quando o obsessor está em recuperação, você sabe disso? O obsessor em recuperação, eles mandam de volta, vamos ver de novo Mulheres de Areia, não aprendeu. Reaprende a fazer maldade. Hein? Repete de ano. Malhação é o obsessor primário. Começando. E vai. O astro, meu amigo, é o doutorado do obsessor. PhD. Obsessão. Diplomas internacionais em Harvard, o astro. Então nós estamos treinando diariamente o nosso rádio para obsessão, vício, né? Dor, sofrimento. Rádio Rio de Janeiro, tá maluco? O rádio nem pega. E volta toda semana na casa espírita carregado, empurrado, que não dorme. Domingo no Fantástico da louco. Volta para casa espírita. Aí vem para o ambiente, aí finge, faz aquelas promessas de final de ano. Esse ano é mediunidade, vou fazer caridade, cesta básica, remédio, vou buscar aquele irmão que eu abandonei, minha família. As promessinhas de final de ano, segunda-feira, todo mundo faz no fim da palestra. Mas na semana que vem volta de novo carregado. Mas é assim que funciona, a gente vai aprender um dia com a dor. Então vamos lá. O plano espiritual está fervilhando. Nós temos aqui, no planeta Terra, 25 bilhões de fantasminhas, de espíritos precisando evoluir. 25 bilhões desses espíritos estão precisando evoluir. E a população do planeta vai chegar a esse ano, ao final do ano, em 7 bi. Numa conta boba, identifica-se que são 18 bilhões de espíritos para 7 bilhões encarnados, tudo bem? Então tem mais ou menos quase 3 espíritos esperando uma oportunidade de entrar nessa faculdade para cada um de nós encarnar. E aí existe uma diferença enorme sobre isso. Emmanuel é um dos espíritos mais eruditos, mais preparados e lógicos que nós temos conhecimento e recebemos publicação. É o mentor de Chico Xavier. Ele é quem viu o Nosso Lar, quem viu as mães de Chico, você vê que Emmanuel é o mentor que preparou Chico e orientou a mediunidade dele para a gente receber essas obras que nós recebemos. E Emmanuel dizia o seguinte: eu, Emmanuel, tenho as mesmas dificuldades de vocês para interpretar as leis divinas, para identificar o que vai acontecer. Eu tenho as mesmas dificuldades. Eu também trabalho sobre hipóteses e estudo muito todo dia. Mas eu tenho uma diferença muito grande para vocês. A primeira é que eu sei que eu sou imortal. Então, quando eu sento para estudar, eu sei que eu vou estudar, vou desenvolver, que a morte não vai me levar. Então, eu tenho tempo para estudar, tenho calma para estudar. E o segundo, que eu estou olhando desse lado de cá, como se você estivesse no alto de uma montanha, vendo um carro vindo de uma estrada, e numa curva tem um buraco enorme que você não está vendo aqui de baixo. Se você está a 120 por hora no carro, eu olho e falo o seguinte: provavelmente ele vai cair no buraco. Por tudo que ele faz, que ele pensa, que ele age, quando ele passar por essa prova, que é a prova do buraco, ele vai cair. Você pode desviar do buraco, você pode frear antes, você pode ter uma consciência e diminuir a velocidade para 80 km, que é o limite da estrada. Mas pelo que eu te conheço, o Emmanuel falando, provavelmente você vai cair no buraco. Essa é a diferença. Então, em determinado momento do planeta, foi de fundamental importância a mediunidade. Vamos entender por quê? Vamos tentar fazer mais exercício. Vamos tentar fazer um exercício agora. Nós vivemos num universo
e que existem 5 estágios de mundos para essa evolução. O primeiro estágio são os mundos primitivos. Os mundos primitivos é como se fosse o nosso jardim de infância. A criança vai aprender a pintar, não é isso? A ter um mínimo de coordenação. Então, quando nós começamos a encarnar nesse mundo primitivo, éramos como crianças aprendendo a fazer a coisa certa. Como é que a criança aprende a fazer a coisa certa? Você solta um neném na casa, ele mete o dedo na tomada e toma um choque, não é isso? E aprende que meter o dedo na tomada dá choque. Por mais que você fale com ele, ó, que dá choque, não mexe, ele testa. Por mais que você avise a criança para não ficar perto do fogão, para não mexer em panela de água fervendo, se deixar, ela vai meter a mão e vai aprender que a água quente queima ele e quem tiver em volta. Vocês concordam? Assim é o mundo primitivo. Só que nesse mundo primitivo, quando nós cometemos um erro que fere a gente ou o outro, nós nos marcamos energeticamente, que é a lei de causa e efeito. Então, com essas marcas vindo, eu fui lá e coloquei a dor em alguém, tomei o que não me pertencia, meti o dedo na tomada e coloquei a mão no outro, joguei água para ela fervendo e queimei outro. Por mais que eu seja criança, uma panela de água fervendo queima outro e causam marcas nos outros, não é isso? Assim é o espírito. Então, um dia, esses espíritos no planeta foram evoluindo e mais de 50% deles foi o seguinte: eu já sei que água fervendo queima, que tomada dá choque e que eu não devo continuar cometendo esses erros básicos de matar, de roubar, de querer o que não é meu, de infringir a lei, de causar a dor ao outro e a mim. Mais de 50% dos 25 bilhões, 13 bilhões, chegaram a essa conclusão. Isso foi na Idade Média. Idade Média. Na Idade Média, de tanto sofrer, de tanto pagar, de tanto derrubar a panela, nós descobrimos que isso não é certo, que isso causa dor. Então nós começamos a provar que não vamos derrubar, podemos entrar na cozinha, cozinhar, mexer nas panelas, que elas não vão cair, não vão nos queimar, nem queimar o outro. Provas. E vamos pagar pelos carnês da Casa Bahia, da CIA, das Pernambucanas que nós fizemos. Vamos expiar os erros cometidos. Por isso o planeta entra em provas e expiações. As crianças aprenderam que a panela queima, que a tomada dá choque, que o carro, se atravessar a rua, atropela. E eles dizem: eu provo que eu aprendi. Vai trabalhar na cozinha, vai aprender a atravessar a rua, vai provar para a família, para todos, para Deus, que aprendeu. E essas são as provas que nós vivemos. Eu aprendi a amar das crianças, meus filhos. Eu não quero mal. Vem com a maternidade. E aí engravida e tira o filho. Passou na prova ou foi reprovada? Perfeito. Vai ter que fazer? Nós não somos imortais? Engravidou. Tirou o filho? Vai voltar. Vai refazer. Talvez até com maior dificuldade na gestação, com problema, para dar mais valor à prova. Entenderam como é que funciona? É educação. Isso aqui é escola. O planeta em provas e expiações é: eu aprendi, estudei, vou fazer a prova. E eu vou pagar os erros que eu cometi. Tudo bem? Ou tudo bem? Está fácil ainda? Quando 100% do planeta souber o que é certo e o que é errado, nós vamos mudar para regenerar. 100% do planeta não derruba mais panela de água fervendo,
não atravessa a rua. Só que isso não é suficiente para nós sermos doutores no bem. Nós já sabemos o que não é certo fazer, mas eu já faço o que é certo? Ainda não. Os discípulos de Jesus diziam o seguinte: por que eu ainda faço todo o mal que eu não quero fazer e não consigo fazer todo o bem que eu quero fazer? Quem já ouviu isso nos evangelhos? Paulo, João, Tiago, Filipe chegavam para Jesus e falavam assim: como é que pode? Nós estamos aqui com vocês, já aprendemos o que é certo e o que é errado. Por que eu não consigo fazer todo o bem que eu quero e ainda faço o mal que eu não quero? Por quê? Porque é prova e expiação. Na regeneração, eu vou aprender a fazer o bem que eu quero fazer. Tudo bem? Por isso que nós dizemos que aprendemos pela dor, não é isso? A gente começa errando, igual a criança. E aí vai aprendendo com a dor, e agora já sabe o que é certo e o que é errado. Já evito o mal, mas não sei fazer o bem. Vamos desenvolver o bem. Regeneração. Quando todo o planeta, os 100%, fizerem o bem, já aprendemos, o planeta se torna feliz. Não é fácil. Difícil pra caramba chegar nesse nível. Quando todo o planeta sabe fazer o bem, ele é um planeta feliz. Agora eles vão para o doutorado, que era para ensinar os outros planetas, as outras pessoas, que como nós não sabíamos, a evoluir, que é o celestial. Tudo bem? Um cara que nós conhecemos, que esteve entre nós, só um, passou por tudo isso: jardim, ginásio, segundo grau, faculdade, doutorado. Um cara. Quem é? Jesus. Passou por tudo isso. Quando ele se formou doutor, o que o pai faz com o filho depois que ele se forma doutor, que ele vem agradecer a ele todos os anos que o pai bancou o estudo dele e deu apoio a ele? O que o pai fala? Está na hora de trabalhar. E Jesus falou: está na hora. O que eu tenho que fazer? Tem que educar um monte de irmão teu que está começando agora aqui no jardim, precisa aprender tudo que você aprendeu. Não é assim que funciona? Qual é a primeira coisa que a gente fala, que a gente faz quando recebe as crianças? A gente pensa que tem que educar elas. Montou a escola, não é isso? A caminho da luz do conto, Jesus se reuniu a primeira vez no orbe, trouxe uma partícula nebulosa solar e resfriou ela milhões e milhões de anos num dia. Escola a gente faz um dia pro outro. Quem construiu essa casa espírita aqui, que é uma escola? Quem construiu? Você estava no início da fundação? Eu não gostaria de dizer não, mas eu estava. Quantos anos levou? Como é que foi? Escolheu o terreno. Hein? Quais etapas tem? Primeiro ter a ideia. Depois tem um monte de aluno precisando, né? Que se não tiver, você não vai fazer. Um monte de desequilíbrio, colônia ali do lado. Aí vem, prepara o terreno, busca os arquitetos, não é isso? E os apoios espirituais também, né? Provavelmente deve ter tido. Eu estou dizendo. Não é fácil construir uma escola. Jesus se reuniu com os espíritos puros para montar essa escola. Então os alunos ele recebeu de Deus, não é isso? São os filhos de Deus e irmãos dele, mais jovens, muito mais jovens. Montou a escola com auxílio. O que mais que é preciso, além de aluno em escola, uma criança frequentar e conseguir? O que mais que é preciso? Fácil. Professores. Quando o planeta sai de provas e expiações para regeneração, é um salto de qualidade
do bem muito grande. E muitos desses alunos, muitos de nós, não conseguem acompanhar tudo. Você já viu os alunos que sentam lá atrás, ficam jogando bolinha de papel, não tem apoio da família, não presta atenção no professor? O que eles querem que o resto da turma faça? Qual o sonho deles? Que ninguém passe de ano. Imagina, todo mundo passou para o outro ano, cara, 16 anos na quinta série. Não é? Qual é o sonho do cara que senta lá atrás e está jogando a bolinha para tomar na sala? Ninguém vai passar de ano. Assim também são os espíritos que ficam para trás. Por isso que a obsessão é muito forte ainda. Só que esses espíritos, eles têm um conhecimento muito maior do que os primitivos, vocês concordam? Uma criança de 16 anos está na quarta série. Poxa, você está atrasado pra caramba, né? Mas se você comparar ele com um aluno que está no jardim de infância começando a pintar, ele sabe muito mais. Vocês concordam? Normalmente ele está atrasado por preguiça, por falta de apoio familiar, por dificuldades, não é isso? Mas ele sabe muito mais do que uma criança no jardim, não sabe, normalmente? Então esses espíritos foram convidados a sair de um outro planeta chamado Capela, uma constelação, e vieram ajudar na nossa evolução. Foram os primeiros professores. Alguns encarnaram na Grécia, deram aula de filosofia, não é isso? No herdamos de Platão, Sócrates, Aristóteles. Alguns em Roma, direito, família, né? São esses espíritos, ó. Alguns aqui, incas, maias, astecas, egípcios, todos espíritos. Tudo está no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, que vai falar de Chico Xavier. Tudo isso que eu estou falando. Uma turma desses espíritos vieram para nos dar aula de religião. Quem sabe quem foram esses espíritos que vieram no passado para dar aula de religião nessa escola aqui? Os judeus ou os hebreus. Eles vieram e disseram para a gente o seguinte: existe um Deus único. E implementaram o monoteísmo no planeta. O povo hebreu, né? O pai Abraão, os 12 grandes profetas do Antigo Testamento ou do Torá. Tudo bem? Então era aula de religião. Por que essa aula é de fundamental importância para o planeta? Até hoje, 98% das guerras tem um objetivo financeiro e religioso. Até hoje no planeta, o pau quebra porque temos diferenças religiosas. Apesar de 3/4 do planeta acreditar no mesmo Deus. Vocês querem um exemplo? O Deus dos muçulmanos ou do Islã, que é Alá, é o mesmo Deus do judeu, que é Jeová, que é o mesmo Deus do católico, que é Deus, não é isso? Que é o mesmo Deus do protestante. Então por que o pau quebra se o Deus é o mesmo? Vocês sabem por quê? Porque o Deus é o mesmo, mas o profeta maior não é o mesmo. O profeta do Islã é Maomé, não é isso? Dos judeus, provavelmente Elias, Moisés. Por isso que Jesus foi para a cruz, né? Eles não acreditavam em Jesus como profeta. Dos protestantes, católicos e espíritas, Jesus. Os cristãos. Tudo bem? Só porque o profeta é diferente, o pau quebra. Vou mais além. No Islã, os muçulmanos têm o mesmo profeta, mas xiitas e sunitas quebram o pau entre eles. Por quê? Porque Maomé, quando desencarnou, quando voltou, passou um legado para um filho e um dos genros dele solicitou também. Então o mesmo profeta, o mesmo Deus, o pau come. Cristãos e protestantes, o mesmo Deus e o mesmo profeta, e o pau come. E os judeus é a mesma coisa. Se não tivéssemos o mesmo Deus no planeta, como seria a nossa vida no planeta?
o Deus romano brigando contra o Deus grego, contra o Deus brasileiro, contra o Deus americano. Ia ser muito pior a pancadaria. E muito pior iam ser as marcas, os ferimentos espirituais. Tudo bem? Onde é que entra a mediunidade nisso? A primeira mensagem de Deus para os homens, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, foi através do médium Moisés. E foram os 10 mandamentos. O que esses 10 mandamentos traziam? Os 3 primeiros itens, o Deus único, né? Não levá-lo, não tratá-lo com desrespeito e santificar o dia da semana para o estudo e para passar de pai para filho e para neto esse ensinamento. Os outros 7 é sobre o próximo. Não matar, não roubar, não desejar a mulher que não te pertence. Então tem 3 itens sobre esse Deus e 7. Quem não fizesse, não cumprisse essas leis, o que se esperaria? Um lugar no céu? Uma recompensa espiritual? Uma tranquilidade? Não acreditavam nem em Deus único ainda. Como ia falar do plano espiritual? Então criou-se leis duríssimas, que eram as leis de Italião, ou o Código de Hammurabi, que pregava com dor tudo aquilo que nós fizéssemos de errado contra o próximo ou contra esse Deus. Então, na mediunidade de Moisés, recebemos 10 mandamentos. E ele pegou do Código Civil dos Homens leis duríssimas, que eram olho por olho, dente por dente, para pagar pelos erros, ou se não cumpríssemos esse decálogo. Tudo bem? Isso era Moisés. Só que os benefícios que nós recebíamos por seguir as leis de Deus e as penitências eram materiais. Quem já viu as pragas do Egito? Não eram tudo materiais? Era assim também. Doença, morte na família, perdia a guerra, ganhava a guerra, tudo material. Não era nenhum benefício, nem nada espiritual. E o Moisés, dentro desse parâmetro, ele fez uma coisa fundamental. Ele proibiu a mediunidade. Alguém sabe por que ele fez isso? Vamos lembrar do que Emmanuel falou. Ele está no alto de uma montanha, ele sabe tanto quanto nós, só que está de cima. Você vem com um carro, vai cair no buraco. Um espírito ia lá numa tribo e via o exército que ele tinha, as armas que ele tinha, escutava a conversa de como ia ser a estratégia da batalha daquele rei. Voltava aqui no povo judeu, sentava com o médico e falava: ó, bota o exército ali, prepara teu time aqui, você vai ganhar a guerra. Aí o médico falava: olha, recebeu a visão, bota o exército aqui, a estratégia é essa, e ganhava a guerra. O que aquele espírito virava no dia seguinte? Deus. Deus Hércules, Deus Zeus, Deus Thor, Deus Odin. Um espírito normal, comum, como qualquer um aqui, ou com alguma visão estratégica, como um general, como um espírito desse meio de capela, usava o médium para ter um benefício material. No dia seguinte ele virava Deus. Como nós vamos amar o Deus único, recebendo informação privilegiada dos deuses espíritos que estão ao nosso redor? Seria possível? Moisés filho cortou, acabou com a mediunidade. É proibido. E mais, como tinha um amparo espiritual muito grande, quando o médium, um dos profetas, um dos reis do Antigo Testamento, recebia uma informação mediúnica, para se conter esse endeusamento, dava-se uma contra-ordem, alguma argumentação, e a coisa não dava certo. Perdi o reino, José perdeu o reino. Então, em vários casos do Antigo Testamento, que eles buscavam as pitonisas ou as médiums, né,
E eles acabavam tendo problemas muito maiores do que simplesmente aquela guerra, aquela situação que ele estava vivendo. Com isso, a mediunidade começou a ser combatida, proibida. Todos os povos que herdaram o Deus único de Moisés proibiram a mediunidade. Todo mundo concorda com isso? Com exceção do nosso espírito. O mundo inteiro proibiu a mediunidade. Então os espíritos que desencarnavam com ódio do outro tribo, da outra cidade, não conseguiam influenciar o suficiente para ter grandes batalhas, grandes guerras. O Ocidente e o Oriente se desenvolveu assim. Aonde Moisés não conseguiu influenciar e proibir a mediunidade? Vocês sabem onde foi? Na África, nas tribos e na América do Sul. Os índios, os negros continuaram com o contato com os orixás, com os espíritos, as padeirões, vocês concordam? Continuaram desenvolvendo a mediunidade. Por isso mesmo, continuaram brigando muito entre si e disputando muito, que enfraqueceu esses povos ao ponto deles serem escravizados. Mas era importante eles passarem por isso, porque num futuro viria a condição de nós compreendermos melhor a mediunidade. Precisávamos ter médiuns. Se você proibisse a mediunidade em todas as partes do mundo, como teríamos a mediunidade como conhecemos hoje para desenvolver-se? Tudo programado pelo plano espiritual. A gente tem tempo ainda? Quanto tempo tem agora? 10 minutos? Então vamos lá. Nós entendemos até agora. Moisés proibiu a mediunidade. Proibiu a mediunidade porque todo espírito que sabia mais informação do que os que estavam encarnados usava um médium para ganhar uma guerra, para ganhar uma batalha, para conseguir uma situação familiar, algum privilégio material, e esse espírito virava Deus. E começávamos a adorá-lo. E ele ia ganhando poder e nós não conseguíamos compreender a unificação do Deus único. Apesar disso, todas as coisas e os benefícios eram benefícios materiais. E o que acontece com o benefício material? Ele é temporário. Essa lei, dente por dente, é uma lei muito dura, porque tudo que você fazia, você pagava na igual proporção na carne. Vamos entender isso. Um espírito agora, estamos na época de Moisés, 4.000 anos atrás, numa reunião numa sinagoga. E aí uma pessoa matou outra na rua. Estamos aqui na sala com 200, 300 pessoas. Ele matou, nós prendemos ele. Trouxemos aqui para o julgamento. Aí você pega a lei de Moisés e fala, ó, ele matou, tem que morrer também, pena capital. A pessoa que provocou a dor a outra é a lei de causa e efeito, não é isso? O que é a lei de causa e efeito? Toda força empregada na natureza, força de mais 10. Existe uma outra força de igual densidade de valor no sentido contrário. Então eu estou aqui e empreguei uma força agredindo alguém, dando um tiro em alguém, provocando um acidente. Eu tenho algo material e eu estou usando essa força para ferir o outro, para oprimir o outro. Dinheiro, poder, carro, revólver, faca, né? Pá! A mesma força que eu empreguei voltou na minha direção. Nesse momento eu estou na carne. O que está fazendo diferença é a coisa material, o revólver, o chumbo, a espada. Eu feri e eu recebi a energia de volta. Nesse momento eu acho que eu ganhei a briga, eu ganhei a batalha. Mas quando eu desencarno, a energia está marcada no perispírito. Imagina nós pegando uma pessoa, uns 200 da sala, que tinha matado alguém e estava lá com a marca, colocávamos aqui e matávamos também. Ele, que tinha a marca, que tinha feito, pagava pelo erro, vocês concordam? Mas os 200 da sala saíram com a marca. E em nome de Deus. Jesus olhou do outro lado e falou, cara, isso vai acabar mal. Tem que ir correndo e se trazer logo a segunda mensagem. Jesus veio
É a segunda mensagem de Deus. E essa mensagem era tão difícil de dar que falou assim: não vamos trazer em qualquer médium, vamos mandar o melhor de todos. Esse não pode errar. E ele nasce numa família muito preparada. José, Maria, Tiago Maior, ele é irmão dele, uma família preparadíssima, né? João Batista anuncia ele antes, não é isso? Primo dele, filho de Isabel. E Jesus vem. Ele começou a pregar, fazer o milagre de primeira. Ficou 30 anos estudando, desenvolvendo a mediunidade, desenvolvendo força moral, não é isso? Aí ele faz o primeiro milagre aos 30 anos, transforma a água em vinho. Aos 33 ele desencarna. Em 3 anos ele muda a história do planeta, ao ponto de começarmos a contar os dias a partir do nascimento dele. Desenvolveu a mediunidade, trabalhou ela e mudou a história do planeta, não é isso? Esse é Jesus. 3 lições básicas ele trouxe. Primeiro, quem é esse Deus? Nós já conhecíamos esse Deus, mas nós não sabíamos que ele era Pai, que ele era justo, que ele era indulgente, que ele dava chance quantas vezes nós precisássemos. E Jesus trouxe isso. Qual de vocês, tendo um filho e pedindo um pão, me dá uma pedra? Qual de vocês, um filho pedindo um peixe, dá uma serpente? Se vocês são bons com seus filhos, imagine. Esse Deus não é o Deus vingativo, não é o Deus que quer. Se der um tapa numa face, ofereça a outra. Se lhe pedirem a túnica, dê também o manto. Não briguem, não lutem, não chorem, não sofram pelas coisas que as traças e o ferrugem consomem. Olhem os lírios do campo. Nem Salomão, no mais alto do seu esplendor, foi o rei mais rico de Jerusalém, se vestiu igual um lírio desse. Olha as aves do céu, não faltam nada. Vocês como filhos não faltarão. Então Jesus trouxe o Deus Pai bom. Não cai um fio de cabelo da cabeça de vocês sem crescer. Essa fé desse Pai, Jesus te trouxe. E nós confundimos. Filipe fala assim para ele: mestre, basta que você me mostre o Pai, que eu vou acreditar. Ele era o médium de Deus. Deus é Espírito. Como é que ele ia ver? Não é assim? Como é que a gente vai ver um Espírito a não ser através de um médium? Aí ele falou para Filipe: olhem para mim e vejam. Olha, o que nós fizemos? Confundimos ele, Deus e o Espírito Santo, e criamos a Santíssima Trindade, não é isso? Não é assim que nós fizemos? Na Igreja Católica? Nós confundimos o médium com o Espírito. É como se chamasse Chico Emmanuel de uma coisa. E todos os Espíritos que tiveram com ele, que era o Espírito Santo. Então todos os Espíritos que ajudaram Jesus, que eram Espíritos Santos, de Espíritos elevados, e Deus e Jesus, nós confundimos, porque não sabíamos trabalhar a mediunidade e interpretá-la, e dissemos que eram a mesma pessoa. Tudo bem? Deus. Segundo, vida. Jesus dizia: não existe a morte. Há várias moradas na casa do Pai. Não brigue pelas coisas terrenas. O trabalho é muito maior do lado de lá. O espírito não tem sexo. Ele falava isso o tempo todo. E nós não entendíamos. Até hoje a gente não entende isso. Que a gente luta, morre, briga, chora por coisas. Faltam 3 anos para mim, eu quero viver a vida inteira. Esse é um espírito mortal. Aí Jesus falou: vocês não estão entendendo? Eu vou voltar. Depois de 3 dias desencarnado, no alto do Gólgota, todos viram na cruz, né? Foi perfurado pela lança, e eu vou voltar. E se tiverem dúvida sobre a vida, que a morte não existe, pode até tocar nas minhas feridas. Não é isso? Tomé falou: eu quero só se eu tocar. Todos nós somos igual São Tomé, né? Só acredito vendo. Então ele falou de Deus, falou da vida vencendo a morte. E o terceiro item que ele falou é: vocês não vão a lugar nenhum sem amor. Se não aprenderem a amar ao próximo
a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, não vão chegar a lugar nenhum. Vou transformar os 10 mandamentos em 2. Os 3 primeiros, amar a Deus sobre todas as coisas. Os outros 7, quem ama o próximo como a ti mesmo mata, trai, engana, rouba. Transformou os 10 em 2. 2 coisas só Jesus não conseguiu ensinar aqui, fundamentais para completar essa justiça de Deus, a vida e o amor. Primeira, mediunidade. Ele não conseguiu explicar o que era, não sabia que era glândula pineal, epífise, não tinha rádio. Como é que ele ia dar o exemplo? Agora é mole, né? Mas eu não vi no planeta celestial. Hein? E o outro item, reencarnação. Ele tentou. Nicodemos fugiu do tempo e falou: mestre, me diz rápido, como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Se não nascer de novo, não entra. Como é que pode um homem velho como eu tornar o ventre da minha mãe voltar a nascer? Aí Jesus falou: meu Deus, você que é doutor da lei não entende? O vento sopra, as folhas balançam, você não vê, mas existe. Vocês não fazem desobsessão aqui, não expulsam o demônio? O espírito é uma coisa, a carne é outra. Não entendi, mas como é que pode? Eu não sei tanta coisa, sou inteligente, vou voltar a ser uma criança. Se você não entende as coisas da terra, imagina as celestiais. Não dá para falar sobre a reencarnação. Só que ele falou: vou mandar no futuro o Consolador prometido, e ele vai repetir tudo que eu falei, mas vai falar mais coisas. Qual o primeiro livro? Livro dos Espíritos, não é isso? Fala lá, né? Reencarnação, mediunidade. Segundo livro dos médiuns. E o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele deixou a gente órfão. Então é por isso que existe a mediunidade, a importância dela. E para não estarmos loucos, sofredores como estamos, é melhor trabalhar ela. Porque vai dar muito trabalho para a sociedade, para a nossa família, para cada espírito. Obrigado.